Itã e Tal é um trazer à tona histórias afro-indígenas paranaenses. É uma afirmação de que no Paraná existem narrativas afro-indígenas. A gente tem um histórico que é difundido nacionalmente e internacionalmente de uma colonização europeia em Curitiba e no estado do Paraná. E o Itã e Tal, ele apresenta corpos, corporeidades, que apresentam essas narrativas afro-indígenas. A gente se afirma nessa cidade, na produção artística, na produção cultural, enquanto um grupo direcionado, voltado, debruçado às narrativas afro-indígenas. Então, Itã e Tal, ele vai surgir de um projeto, de um edital que propõe, o nome do edital é Crianças no Teatro. E esse edital ele propõe um primeiro contato das crianças com uma obra artística num espaço teatral. E quando a gente participa desse edital, que especificamente também propõe, além de apresentar o teatro para as crianças, também propõe um recorte de contos de fadas para a criança. Né? E aí a gente começa a se perguntar que contos de fadas serão esses. A gente faria sentido para o Grupo Paquetá, um grupo que vai fazer agora 14 anos de trajetória, 15 anos, já tem 14, vai fazer 15, de trajetória artística voltada para essas narrativas. Faria sentido a gente contar uma história à la produção cinematográfica Walt Disney? Faria sentido contar uma Branca de Neve e os Sete Anões? Faria sentido contar que contos de fada a gente poderia trazer para cá? E aí a gente foi também entendendo que nós aqui temos os nossos próprios contos, nós afro-brasileiros, e também a cultura africana também propõe, cria e perpetua contos que falam destas narrativas e tradições. Então, Itã, o nome, o significado da palavra Itã, ele traz junto uma história, um processo histórico de narrativas sobre a orixalidade. Então, Itã significa história ancestral, história de orixás, significa trazer a ancestralidade através da narrativa oral. A gente já tem uma tradição da oralidade nas comunicações, nos trabalhos, na cultura afro-brasileira e africana. Então, Itã vem trazer essas histórias que não são contadas, essas histórias que são colocadas ali embaixo do tapete, que são colocadas por baixo. Né? Então a história da Nath é uma história fundamentada nas nossas infâncias negras, enquanto crianças curitibanas e do Paraná, né? E a Nath, ela tem vergonha de quem ela é. Ela tem vergonha do sobrenome, é Nath dos Santos, porque aqui no Paraná tem muito essa questão do sobrenome, a importância do seu sobrenome, e geralmente essa ligação com sobrenomes europeus. Né? Então foi algo que eu vivi na minha infância, que o André, que também é ator, viveu, de ter vergonha de quem a gente era a partir do nosso nome, assim, né? Se a gente tem vergonha do nosso nome, a gente tem vergonha do nome dos nossos antepassados, né? E foi um processo bem autobiográfico, assim, dos integrantes do grupo, de mudar essa perspectiva, assim, a partir da vergonha, né? E aí eu e o André escrevemos a dramaturgia, e foi um processo também muito... A gente está fundamentado na oralitura da Dona Leda Maria Martins, nas afrografias, então a gente não sentou e escreveu. A gente vivenciou, a gente sentiu no corpo. E Nath veio esse jogo de Itã, né? E quando a gente fala de Itã, além de histórias, a gente está falando de uma mitologia, né, Marcelo? Conversa junto comigo pra gente ter uma fala. E a gente está falando de uma mitologia de orixás, né? Não são apenas histórias, são mitologias que, inclusive, a gente já tem estudos que elas foram... A mitologia grega, ela foi... O próprio teatro, né? Oi? O próprio teatro. O próprio teatro. De onde vem mesmo esse chão, né, de mitologia. E aí a Nath, através desse jogo, ela descobre que o nome dela é Itã, e a partir disso ela acessa um portal. E aí nesse portal ela começa
a ter acesso a essas figuras. Jaguareté, que é uma figura indígena super importante. Sim, a gente também, a Nath, ela tem uma importância muito grande, assim, que é essa valorização do que se é. Uma criança negra, o que ela está vivenciando ali a partir do momento que ela começa a se desenvolver, ir para a escola e ter acesso à sociedade, o que ela recebe dessa sociedade normalmente não é algo que a valorize. Porque nós estamos sempre, principalmente aqui em Curitiba, quando a gente fala desse contexto onde o paranismo é responsável pelo apagamento das nossas narrativas, pelos nossos silenciamentos, pelas nossas invisibilizações. Então, quando a gente vive nesse contexto, a gente não encontra os nossos pares nas escolas. A gente não está, principalmente se você consegue seguir adiante e entrar para um processo de graduação, de pós-graduação, cada vez mais a gente não se vê nesses lugares. Embora muito tenha se dito hoje sobre o acesso da população negra à educação, mas quando se fala sobre o acesso, esquece-se de falar sobre a evasão escolar. Então o que contabiliza é a entrada, mas não contabiliza quantas pessoas se formam. Então essa ausência de espelho, ausência de valorização, de se ver num cargo de poder, por exemplo, de uma professora negra, que eu, por exemplo, nunca tive aqui em Curitiba. Eu estou no doutorado agora e eu ainda não tenho, continuo ainda não tendo a experiência de ter uma professora negra. A Nath, talvez, do que a gente apresenta ali no espetáculo, seja uma figura que talvez se proponha a ser uma professora, que talvez tenha autoestima suficiente para ter orgulho do seu nome, para ter orgulho da sua história afro-indígena e não buscar conexões com histórias polonesas, alemãs, com a história da colonização europeia em Curitiba, que é o que é difundido pelos próprios livros de história. Foram 76 apresentações, né? Foram 25 mil crianças que assistiram essa história, assim, e dentre essas crianças, tiveram crianças indígenas, que depois da peça subiram no palco assim, eu me vi a minha história, sabe? Tipo, uma emoção, assim, que, né? Crianças quilombolas, assim, então, sabe? De ver a sua história ali. A gente também foi pro litoral e a história, a gente traz a história do litoral também, a Mãe Catira, que é nome de montanha, de estrada lá, então, sabe? Crianças que nunca foram ao teatro, de repente vão, vem a história do rio que passa atrás da sua casa, sabe? Que vê todos os personagens da sua cor, assim, é de arrepiar, assim, sabe? Até hoje a gente recebe mensagens das crianças no YouTube, por favor, vem pra minha escola, Nath. Então foi uma identificação, assim, muito grande, principalmente com as crianças negras indígenas, assim, sabe, de criança de se ver, assim, ou crianças de terreiro também, que a gente sabe o nível de preconceito, racismo que se é, né? Ser uma criança de santo, assim, de, aqui eu posso dizer, eu sou de Orixá, eu sei quem é Nanã. Então, um pouquinho do que aconteceu. Eu ficava muito ali de diretor babando, chorando nos espetáculos. Porque aí eu ficava observando, né? Eu tive a oportunidade de observar tanto o que acontecia no palco quanto na plateia. E aí era muito bonito ver a construção, a visualidade que a personagem Nath traz, apresenta, e todas as personagens de Tantal, elas têm uma visualidade que foi produzida, foi criada a partir desses pensamentos afro-indígenas, afrofuturistas, com a influência de afrografias e de oralituras. Então tem uma base tão forte aí na construção desses personagens que extrapola e chega mesmo para a visualidade, para o visual, e que quando a Nath, a Ká, apresenta uma criança com um cabelo de tranças azuis com pretas, com um formado, um penteado de cabelo com chuquinha, com vários componentes estéticos que são africanos, afro-brasileiros. Não é o cabelo liso, não é o cabelo loiro, não é o cabelo até a cintura. Então o que eu percebi, o que eu via muito era menininhas negras com pompom aqui, com tranças, com cabelos azuis também, e olhando para a Nath, olhando para o palco e se vendo mesmo num encantamento, numa possibilidade que talvez tenha sido a primeira de se ver no palco, porque o que se vê no palco aqui, para essas bandas de cá, são outros tipos de narrativa, e de repente eu entendo o tanto tempo que essas crianças foram excluídas
suas narrativas não foram vistas. E aí eu costumo dizer que o Itan Itaú, que é uma peça que eu tive a sorte de ser convidado para fazer essa direção, é a peça que eu gostaria de ter assistido quando era criança.